O Banco Central anunciou este ano a criação de uma moeda digital brasileira. A instituição, inclusive, anunciou os critérios para o desenvolvimento de uma versão virtual do real. Mas, Jeff, o que é que isso significa, hein? O dinheiro, sabe, papel vai deixar de existir? É o fim do dinheiro em espécie? Será? Estaria o Brasil criando a sua própria versão do Bitcoin? Bom, sabe as notas de real que você guarda em sua carteira? A moeda digital brasileira seria mais ou menos como elas, só que elas não vão existir, sabe, para você pegar. Ela se torna virtual, como o saldo de sua conta bancária, que existe lá, mas você não pega. No caso da conta bancária, você consegue fazer saque, né? E transforma aquele número que aparece em dinheiro, sabe? Em papel que você pode pegar. No caso do real digital, não, meu amigo, é só númerozinho mesmo. Ou seja, ela só existiria em ambiente virtual. Quer saber como vai funcionar o novo dinheiro brasileiro? O novo real? Fica ligadinho no vídeo de hoje. Atualmente você já consegue fazer compras, sabe, pagar contas, transferir dinheiro usando uma versão digital conhecida como Pix. Aliás, o Pix facilitou muita coisa, né? Porém também trouxe alguns problemas. Junto ao Pix, o sistema bancário brasileiro se mostrou despreparado para conseguir fazer um rastreamento do dinheiro de uma ponta a outra e saber exatamente com quem o dinheiro ficou no final das contas, né? Mas o Banco Central, criador do sistema de pagamentos instantâneos conhecido como Pix, não quer ficar só por aí não, hein? Olha, o Banco Central já está preparando o que nós chamamos de real digital, a versão digital do dinheiro brasileiro, ampliando ainda mais o sistema financeiro aqui em nosso país. Sabe, o grande problema, em minha opinião, em digitalizar uma moeda é você não ter controle sobre essas transferências como tem acontecido no Brasil, os diversos crimes por causa da situação do país, né? Não a situação em que as pessoas se encontram, a situação que eu falo é a cultura brasileira e a marginalidade que opera por aqui. E o grande problema é que, sabe, o que já é ruim se agrave, já que você tornaria a moeda em circulação no país completamente digital. Aumentariam os cybercrimes e o Brasil não acha que esteja preparado para isso. Ao contrário do blockchain, que é descentralizado, o real digital usaria uma versão privada do blockchain, uma versão centralizada no governo. Bom, o Pix, na minha opinião, é maravilhoso, mas não tem dado muito certo porque tem uma falha grave no sistema. O grande problema é que a tecnologia utilizada pelo Banco Central no Pix não usa o blockchain, ou seja, ele não consegue rastrear de fato de uma ponta a outra aonde foi parar o dinheiro. Acontece que o Pix não é uma moeda virtual, é apenas um meio de pagamento que usa a tecnologia e permite as transações instantâneas. Então, o Banco Central, vocês têm um problema para resolver. Mas enquanto isso não acontece, o BC cria uma versão digital do real usando o blockchain, daí sim sendo possível fazer o rastreamento de uma ponta a outra, e a versão já começa em testes em 2022. Logo depois do sucesso do Pix, o Banco Central criou um laboratório para avaliar todas as possibilidades e capacidade de execução dos projetos com o novo real digital, a nova moeda brasileira. Esses testes devem acontecer com grupos específicos de pessoas, comerciantes, empresários, consumidores, porque o Banco Central precisa criar um ambiente financeiro que traga garantias aos consumidores, além dos aspectos de segurança. Então vamos fazer vários testes, né, antes de trazer o negócio para funcionar. Bom, o fato é que o Banco Central tem um grande desafio pela frente. Jeff, como vai funcionar esse real digital? É o seguinte, a moeda virtual será idêntica ao real que existe hoje, né, que você já conhece, a nota de dinheiro que você tem ali. Sendo que ele não vai mais existir em papel moeda, tá? Assim como funciona com o banco, o dinheiro tá lá no banco, você sabe quanto tem o número impresso, mas você não consegue pegar naquele dinheiro, você tem que sacar em um caixa eletrônico para ele se transformar, trocar em papel moeda. No caso do real digital não vai haver essa troca, porque ele só vai existir no ambiente virtual. E você vai precisar guardar o seu dinheiro em bancos ou carteiras digitais para poder acessá-la quando você precisar. E claro, tem que ter toda uma camada de segurança desenvolvida por trás disso. Assim, o real digital só poderá ser usado em transações eletrônicas via internet ou com a internet das coisas. Imagina você não vai mais poder sacar dinheiro, tá? Esquece esse negócio com o real digital.
O seu dinheiro ficará em uma conta vinculada ao Banco Central. Você pensou que ia fugir disso? Não, né, gente? Ó, o dinheiro vai existir em uma instituição financeira, em um meio de pagamento, porém, será vinculado a uma conta no Banco Central. E isso abre margem para que tudo que você gaste ou receba fique ali, ó, cada centavo contabilizado pelo Banco Central do Brasil. Embora ainda não haja definições sobre a tecnologia utilizada na nova moeda virtual brasileira, o real digital, o mais provável é que eles usem o blockchain mesmo. Eu espero que usem, né? Pelo amor de Deus, gente, vamos usar o blockchain aí para poder trazer mais confiabilidade e segurança a essa moeda. É o mesmo usado nas criptomoedas como o Bitcoin. No entanto, diferente do Bitcoin e outros criptoativos, o real digital será uma moeda do Banco Central do nosso país, tá? O valor do real digital será o mesmo atrelado e estipulado para a moeda convencional. Diferente das criptomoedas, que não são consideradas moedas correntes, mas ativos de valor instável, o real digital não vai sofrer o efeito especulativo que sofrem hoje as criptomoedas. Atualmente existem alguns países ao redor do mundo que usam já os CBDCs, que são moedas virtuais da moeda que circula no país, como por exemplo as Bahamas. É o primeiro país a usar 100% um CBDC, uma moeda virtual pertencente ao Banco Central. Por lá ele se chama $100. Outros bancos centrais têm desenvolvido a sua própria versão da moeda digital, como a Suécia, a China, inclusive está em fase de testes em alguns locais. Tá para tramitar, entrar lá no Congresso americano também uma versão do dólar virtual. O BC, inclusive, já definiu as regras básicas como sigilo bancário para a moeda virtual, modelos inovadores como a internet das coisas. Ah, e claro, né, gente, os contratos inteligentes que devem dar as caras aí com a moeda virtual, nos quais o cumprimento das obrigações são atrelados à moeda instantânea, tá? Jeff, como é que tá então o andamento do real digital? Olha, atualmente eles estão discutindo algumas regras como o impacto nos depósitos bancários, a capacidade de operar em conjunto com outras moedas virtuais no país e ao redor do mundo, né, principalmente. E com as novas diretrizes, o Banco Central já está começando, sabe, a trabalhar na cara do real digital, no design ali da criptomoeda brasileira. Acho que a gente pode chamar de criptomoeda brasileira, né? Jeff, mas com isso o dinheiro físico, o papel moeda vai acabar? As pratinhas lá, né? Pra gente... Ó, no momento não, tá? Não vai acabar o papel que você usa como moeda por enquanto. É provável que isso demore alguns anos para acontecer, porque tem localidades regionais, sabe, principalmente o interior do país, que precisa muito ainda do papel moeda para poder operar. Isso por enquanto, tá? Mas depois, em um momento ainda não definido, é claro, né, gente, que a versão do dinheiro hoje que a gente usa no dia a dia será substituído pela versão digital com o passar dos anos. Jeff, eu não vou usar o real digital porque eu não confio nesse treco. Ó, em algum momento você vai precisar usar sim, meu amigo. Depois que você começar a usar a primeira vez, você já vai ter uma conta cadastrada no Banco Central e não tem mais pra onde correr. Hoje, a ideia do Banco Central é que o real digital seja um complemento à moeda existente no país, tá? Apenas um complemento, né? Você vai usar opcionalmente, digamos assim. Mas depois que passar do tempo, né, que as coisas forem funcionando, é muito provável que o real digital vire sim o meio de pagamento principal em nosso país. O Banco Central foi bastante explícito em explicar que o real digital não pagará juros, ou seja, você vai ter uma conta vinculada lá, mas não vão cobrar dinheiro para armazenar, sabe, esse valor, pelo menos não no momento, né? E assim como o Pix, claro, você vai conseguir fazer pagamentos instantâneos usando tanto a sua conta diretamente ou outros meios de pagamento. Bom, o Pix vai funcionar junto, né? É como se fosse um braço do real digital. Dentro da sua carteira virtual, digital, onde está o seu dinheiro, você vai usar o Pix, né? Para fazer pagamento, não tem pra onde correr, tá, gente? É só questão de tempo. Bom, o Banco Central, inclusive, está conversando com outros países, como o Reino Unido e a Itália, para criar o Pix internacional, onde você vai poder fazer transações internacionais usando o sistema Pix. Uma espécie de ensaio com um mundo cada vez com menos cédulas e mais digital, para um futuro completamente cripto e único. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre a nova versão do dinheiro brasileiro real digital, que deve dar as caras em 2022 em teste e até o ano de 2023 ou 2024 deve ser implementado em nosso país, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Você pode me seguir também aqui no Instagram, tirar suas dúvidas e acompanhar as dicas, e a gente se vê como sempre no próximo vídeo. Até logo então, grande abraço. Tchau, tchau.